Você estará assistindo agora o programa Chutando um Caminhão de Betoneira. Não esqueça de nos ajudar deixando seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Olá! E nós estamos de volta no canal Ouvindo a Voz de Deus com o programa Chutando um Caminhão de Betoneira. E hoje eu estou juntamente com o meu co-pastor, Pastor Ronald. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Quero desde já agradecer aqui a disponibilidade do seu tempo, né, por estar disponibilizando também a sua imagem para as pessoas que vão estar nos assistindo. É uma grande honra para nós. E o nosso co-pastor, além de ser co-pastor, ele também é psicólogo. E é sobre isso que nós vamos abordar aqui no nosso programa de hoje. Pastor, suas considerações. Eliel, é um prazer estar com vocês. Olá a todos que ouvem o programa Ouvindo a Voz de Deus, chutando um caminhão de betoneira. É um prazer estar com vocês. Amém, pastor. Um prazer todo nosso. E vamos aproveitar então essa oportunidade, que eu sei que seu tempo é muito corrido. E para quem vai estar nos assistindo, nós estamos vivendo uma era da nossa geração, ao qual muitas pessoas parece que não mais precisam de terapia. Só que muitas vezes tem alguns cristãos ainda que criam uma resistência e acham que não, aquilo que a pessoa tem, tudo é do diabo quando não é. E tem pessoas que precisam de tratamento. Aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho nessa abordagem sobre pessoas, sobre pastores também, como identificar e ver o momento que eles precisam dessa ajuda. Ok, vamos tentar fazer de forma rápida, né? Mas são muitas coisas numa única pergunta. Mateus 4:24, entre várias citações que tem lá, diz que Jesus curava lunáticos. A tradução do original do grego é seleniazomai, que significa afetado pela lua. Algumas bíblias, a tradução vem epilético, mas aí coloca apenas uma patologia. E lunático, ele engloba várias patologias, e aí seria ansioso, bipolar, depressivo, ou seja, essas doenças mentais já existiam na época de Jesus. Detalhe, no mesmo versículo diz que Jesus expulsava de uns demônios, de outros curava enfermidades, entre paralíticos, atormentados e lunáticos, ou seja, mostrando que aquelas pessoas que tinham problemas mentais não eram demônios. Outros sim. Para os cristãos, principalmente pentecostais, tem uma questão da inflexibilidade com relação a regras. Embora hoje nós estamos num período, vamos assim dizer, não é que evoluímos, a palavra de Deus ela permanece a mesma, mas por ter mais estudo e por ter mais compreensão, algumas coisas deixaram de ser pecado. Não que pecado deixa de ser pecado, mas a tradução em si, por exemplo, uma mulher não podia usar calça comprida, não podia usar uma maquiagem, brincos, mas ainda assim tem pessoas que têm rigidez com relação a pecados. E nesse quesito, tudo que acontece é falta de fé. Ficou com febre, é porque não tem fé. Ficou desempregado, é porque não tem falta de fé. José foi preso, foi vendido por seus irmãos, tendo fé. Então, isso não é uma questão realmente que define, porque Jesus disse: no mundo tereis aflição. A questão com relação aos cristãos, com relação à psicologia, é para fracos, é para quem não tem força de vontade. É só não ter pensamentos ruins que não fica depressivo. Pelo contrário, a pessoa tem pensamentos ruins porque já está depressivo. E para alguns obreiros, por exemplo, quem tem atividades de autoridade ou de responsabilidade,
podem ainda ser acometidos com uma síndrome chamada burnout ou burnout. Então, trabalho excessivo, estudos, quem está em faculdade, período de TCC, líderes religiosos que fazem muitas atividades de segunda a sexta, segunda a segunda, para dizer a verdade, e ainda tem o sentimento de culpa. A pessoa comete pecado, nós cometemos pecados por pensamentos, ações ou até omissões, e quando a pessoa peca, ela se sente culpada ou indigno. Perdi a salvação. A salvação é pela graça, não é por obras. É claro que por ser salvo eu não vou viver em pecado. Mas não perco a salvação por ter escorregado numa banana. Eu vou pedir a Deus perdão, vou me arrepender, mas alguns não têm para quem confessar. No caso, um pastor. Ele tem vergonha de... Vai contar para quem? Ele pode perder o ministério, pode perder a família, pode perder a igreja, pode desviar pessoas e ele vai guardando, acumulando. São vários fatores, não é apenas um, é claro. Uma pessoa que comete suicídio quase sempre é acometido por uma crise psicótica, que pode ser um bipolar, um borderline, um esquizofrênico, ou ter outros surtos por causa de medicações, problemas físicos, socioeconômicos, e ele pode ser acometido de vergonha, tristeza, culpa numa grande quantidade, ele chega ao suicídio. Tem muito mais para explicar, mas a gente precisaria de muito tempo. Perfeito. Pastor, e só observando também, aproveitando mais um pouquinho aqui do nosso tempo, tem algumas pessoas que quando elas vão iniciar a terapia, elas fazem, poxa, mas eu vou lá, o psicólogo só pergunta como que foi a minha infância, quer saber como que foi a minha adolescência, e quando volta na próxima sessão, tem psicólogos que repetem de novo essas perguntas. Mas eu não sou conhecedor da área, mas eu penso que é uma forma que o terapeuta está buscando de identificar algo que a pessoa tenha para que ela possa ser tratada. Como que o senhor poderia nos ajudar em relação a isso? A terapia tem várias linhas de atuação. A psicanalítica, a analítica, a sistêmica, a comportamental, a humanista, a transpessoal, entre outras, a Gestalt. Cada uma tem uma forma de abordagem. Muitas delas, como a psicanalítica, abordam questões do consciente, inconsciente e pré-consciente. E questões do inconsciente, o indivíduo ele não tem controle. Por exemplo, consciente, vocês estão vendo que eu estou gesticulando, coçando meu nariz. Pré-consciente, posso fazer uma pergunta a quem está ouvindo agora o canal. Quanto que é 2 mais 2? Sei que a maioria de vocês sabem que a resposta é 4, mas não estavam pensando nesse número até eu fazer a pergunta. Porém, o pré-consciente é onde fica sua data de nascimento, seu nome completo, sua senha bancária e outras informações que você tem controle. O nosso problema vai começar agora, no inconsciente, que é uma instância psíquica que eu não consigo trazer para fora para tentar entendê-la e pior, não consigo impedi-la de vir para fora. É aquele rompante. Quem tem 3, 4 irmãos, a mãe pede um copo d'água, grita, só pede para mim, por que não pediu pro Zezinho? E depois fica, nossa, envergonhado, né? Neguei um copo d'água para minha mãe. Ué, mas a reação existiu, ela é real. De onde essa reação veio? Ela vem do inconsciente. E nós temos informações da primeira infância, segunda infância, também da vida adulta, da adolescência. Nós temos traumas. Quando eu digo traumas, são qualquer coisas que podem ter nos magoado, chateado, incomodado, afetado a nossa vida, envergonhado, e a gente não quer falar sobre aquilo. Então a gente nega a existência daquilo através de mecanismos de defesa. Negação, cisão, projeção. E nós, de forma inconsciente, guardamos aquilo dentro da nossa mente, dentro da nossa memória. Só que ele não vem para fora. Alguns a gente nem lembra mais. Por exemplo, de cada 10 mulheres que eu atendo, 7 já sofreram algum tipo de violência sexual. E muitas nem se lembram. Vão se lembrar durante a terapia depois de muito tempo. Tive uma paciente que levou 1 ano e 6 meses para ela conseguir se lembrar que ela foi molestada, bulinada aos 6 anos de idade. E aquilo afetou toda a vida dela, inclusive todos os problemas que ela trazia reclamando, relacionamento com o marido, com a filha, gravidez, igreja, as pessoas, tinha a ver com este único fato. É claro, um único fato não vai determinar uma pessoa, tem várias outras ligações e circunstâncias, sem contar que ainda tem a subjetividade. Ninguém é igual a ninguém, ninguém reage da mesma forma. 2 mulheres que foram violentadas, uma de repente aquilo não foi nada, uma segunda, aquilo foi terrível, para uma terceira aquilo destruiu a vida, para uma quarta eu vou agora fazer movimento para proteger mulheres. Cada uma vai reagir de uma forma diferente. E as perguntas
Nesse quesito, é para tentar entender questões que possam ter criado bloqueios ou mesmo essas ligações traumáticas e ver o quanto elas afetaram. Porque tem coisas que a pessoa não percebe, ela fala de forma inconsciente, porém direcionada, ela fala espontaneamente muito de uma coisa, embora ela venha com a reclamação do emprego e o problema dela era com o gato do vizinho. Estou dando um exemplo esdrúxulo, poderia ser qualquer outro. Perfeito. É isso aí, gente. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso primeiro quadro. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Ele é o que lançou, você é o que você crê. Atrás de cada olhar tem uma história. Exatamente, você é o que você crê. Adquira, porque vai ser sensacional você adquirir esse livro exemplar. É um lindo testemunho que vai compartilhar e você vai entender você lendo esse livro. Você é o que você quer. Você tem um grande potencial que você jamais imagina dentro de você. Sensacional para você comprar e adquirir. Na Amazon, um livro. Sucesso, Eliel! É isso aí, pessoal. Nós estamos de volta no canal Ouvindo a Voz de Deus com o programa Chutando um Caminhão de Betoneira. E, pastor, aproveitando esse gancho aqui com o nome do nosso canal e do nosso programa, em algum momento o senhor já pensou em chutar o caminhão de betoneira? Essa é uma pergunta que qualquer pessoa que for sincera vai dizer que sim. Em alguns momentos, por ser pastor, não, isso nunca aconteceu comigo. Para não dar escândalo para os membros, para a família, para os amigos, mas todo mundo em algum momento quis chutar a betoneira, né? Problemas familiares, problemas no trabalho, problemas na faculdade, problemas financeiros, N situações. Ô pastor, e nesse tempo aqui, a qual o senhor vem trabalhando aqui no seu consultório, o senhor já atendeu também alguém que, através da terapia, o senhor identificou que as pessoas podem precisar, por exemplo, uma coisa que eu acredito que muita gente que vai estar ali nos assistindo vai estar se perguntando: qual que é o tempo ideal de uma terapia? Porque tem gente que fica 3 meses e já para. Outras pessoas ficam 6 meses, mas eu penso que tem casos que pode durar até mais. É isso mesmo? Ok. Existem os modos de terapia. Tem o plantão psicológico, em que o paciente procura o terapeuta ou um serviço já específico para isso, que pode inclusive ser universidades, em que ele chega apenas para desabafar. Mal dá tempo de falar bom dia, ele fala atropelado, blá, 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 e vai embora se sentindo aliviado, dizendo que o terapeuta é maravilhoso. O terapeuta não consigo falar nenhum nome. Plantão terapêutico. Tem um atendimento emergencial, caso de catástrofes, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul na enchente, como aconteceu agora nos temporais de São Paulo, o desmoronamento que teve em Ubatuba no ano passado, agora do furacão nos Estados Unidos. Então, é um atendimento emergencial, não é feito o vínculo terapeuta com o paciente. Existe a psicoterapia breve. A pessoa está viajando ou por vários outros fatores não consegue manter a terapia a longo prazo. Dura em média 12 sessões. E aí algo em torno de 3 meses. Então ela vai tratar especificamente de uma coisa pontual, de algo que mais causa aflição. Porém, a terapia, segundo a professora minha, Jurema Teixeira, que foi aluna do Piaget, terapia é para o resto da vida. E aí, se terapia é para o resto da vida, não tem tempo de alta. É verdade que tem uma pessoa que ele dá uma melhorada em algumas questões, ele até pode andar um pouco de tempo sem a terapia, mas o ideal é que isso não acontecesse. Uma terapia, para surtir efeito, ela vai em média de 1 ano e meio a 3 anos. Para surtir efeitos imediatos, tem paciente que com 2 sessões ele já apresenta uma grande melhora. Tem paciente que vai apresentar 3 meses após. Como eu disse, com relação aos sintomas, é subjetivo, já que ninguém é igual a ninguém, ninguém reage da mesma forma. E por muitas vezes apenas a terapia não é suficiente. Por muitas vezes é necessário auxílio medicamentoso, que aí precisa do paciente passar com um psiquiatra. Às vezes ele precisa de outras atividades físicas,
não é? E aí pode ser uma academia, pode ser um esporte, ele pode vir a precisar de atividades em grupo, né? Teatro ou outras circunstâncias. Para pessoas religiosas, o grupo religioso muitas vezes funciona como um grupo terapêutico. Isso não tira a necessidade da terapia, fortalece a terapia. Então ele está na terapia, está num grupo terapêutico, no caso é a igreja, uma repartição religiosa, tem um acompanhamento com um psiquiatra tomando medicação, mas não dá para dizer tempo, diferente de um clínico, né? Que você chega com uma dor de cabeça, ele faz um raio-x, pede para abrir a boca, vê um filete de secreção, é sinusite, e passa um antibiótico, resolveu o problema. Terapia não. Terapia pode ser com 3 meses, pode ser com 1 ano e meio, como eu disse. Teve uma das minhas pacientes que levou 1 ano e 6 meses para ela se lembrar do trauma. Tem paciente que na segunda sessão já fala toda a violência que sofreu na vida. Então é subjetivo. Perfeito. Pastor, algo assim que me chama muita atenção também, nesse lado de terapia, é que tem algumas pessoas que elas criam bloqueios com elas mesmas e não querem procurar ajuda. Sabendo que temos pessoas desse jeito, tendo algum amigo ou alguém da família, qual que é o melhor caminho para que a gente possa orientar essa pessoa a procurar ajuda na terapia? Isso é um tanto complicado, porque para a terapia funcionar, o paciente tem que querer. Não adianta familiares levar o paciente, a menos que ele esteja em surto psiquiátrico. E aí ele tem que ser internado numa casa apropriada para isso, numa casa que vai ter atendimento psiquiátrico, de enfermagem, psicólogo, nutricional, entre outros. Uma casa multiprofissional. Ser trazido forçado ao terapeuta não adianta. O próprio terapeuta fala, não farei a terapia. O paciente tem que dizer, eu quero. Se ele chegar na terapia e disser, me trouxeram, não quero estar aqui, acabou a sessão. Ele vai embora. Tem que respeitar essa posição do paciente. Como eu disse, a menos que ele esteja em surto psiquiátrico. Mas se ele tiver trejeitos simples, se ele tiver manias simples que não prejudicam o dia a dia dele, incomoda quem está ao redor dele, mas não incomoda necessariamente ele, não tem o que ser feito. Então, para a terapia surtir efeito, o paciente tem que aceitar. E detalhe, para o paciente aceitar a terapia, ele tem que se sentir seguro e confortável com o terapeuta. Não acontece da gente olhar para uma pessoa e falar que fulano é de lua, porque um dia dá bom dia e no outro dia está todo sisudo. É aquilo que eu falei de Mateus 4,24, lunático, que é afetado pela lua. A pessoa, quando a gente olha para alguém, nós dizemos, nossa, que pessoa bacana, ou pelo contrário, nossa, que pessoa assustadora, que pessoa chata, sem conhecê-la, só de olhar para ela. De onde vem isso? São impressões que nós temos do nosso inconsciente, não dá para explicar agora que o tempo é curto, mas essas impressões foram criadas e nós nem lembramos. Tomando uma Coca-Cola num restaurante, pulando uma amarelinha, jogando bola, e nós criamos várias reações com gritos, sons, barulhos, ações, toques. E quando nós olhamos para alguma pessoa, o nosso inconsciente faz várias associações e nós gostamos ou não. O paciente, por exemplo, ao chegar no terapeuta, ele pode não gostar do terapeuta por qualquer motivo. O terapeuta gesticula demais, o terapeuta fala demais, o terapeuta fala de menos, o terapeuta fala muito alto, o terapeuta fala muito baixo, o terapeuta é mais descolado, o terapeuta é mais sisudo, não interessa. Se o paciente não gostou, não tem problema nenhum, não tem nada de errado com o paciente. Ele pode procurar outro paciente. Tem paciente que passa por 5 terapeutas. Ele vai ter o que nós chamamos de insight ou contra-transferência positiva com o 6º. E isto é importante para que a terapia tenha sucesso. O paciente tem que se sentir confortável com o terapeuta. Perfeito. E pelo que o senhor tem trabalhado aqui, nesses últimos anos, e a última pergunta para a gente já finalizar. O senhor tem acompanhado, no meio pastoral, uma crescente de pastores precisando de terapia? Eu posso dizer que, hoje, muitos dos pastores estão vendo esse tabu, para dizer a verdade, caiu. Então não é que os pastores estão adoecendo mais, mas estão admitindo mais. Há muitos anos atrás, mulheres tinham mais depressão do que homens. Não. Elas aceitavam que tinham problema e procuravam ajuda. Os homens não. E aí tinham vários outros problemas, iam para as drogas, bebida, jogos e outras coisas. Com os pastores, com os cristãos, não é diferente.
Ele vai procurar um escape. E alguns, às vezes, procuram um escape na igreja, indo muito, muito, muito. E não necessariamente isso vai resolver. Então, hoje, muitos estão aceitando a ajuda. Estão reconhecendo que nem tudo é demônio. O demônio, por exemplo, não faz um homem trair a sua esposa. Ele foi porque quis. O demônio pode ter facilitado, pode ter colocado circunstâncias atenuantes, agravantes na situação para que aquilo acontecesse, mas a escolha foi do homem. Quando Deus diz para Caim, o pecado jaz à tua porta, mas sobre ti, você tem o poder de dominá-lo, ou seja, a decisão sempre é do homem, não é o homem que faz o diabo fazer algo. Então a questão espiritual e mental também. Alguns pastores estão percebendo, já orou, já fez outras atividades que não resolveu, e aí ele procura um profissional da saúde formado, estudado, através da ciência. E a ciência não é contra a religião, é a favor, juntos. Perfeito. Pastor, quero mais uma vez agradecer aqui a sua participação no nosso canal. Por favor, suas considerações finais. Olha, eu agradeço pela oportunidade, Eliel, de estar aqui com vocês, falando com o seu público. É um assunto ainda um tanto polêmico, principalmente para os cristãos, tem muito tabu. Mas não só os cristãos, pessoas religiosas. Pessoas muito religiosas têm tabus também com relação à saúde, com relação a espíritos, com relação a várias outras questões e não procuram ajuda. E procurar ajuda vai fazer bem não só para você, mas principalmente para quem vive ao seu redor, sua família. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado dessa nossa programação. Paz, saúde, prosperidade. Hoje estamos aqui com o pastor Ronaldo. Queremos agradecer pela sua participação do programa Ouvindo a Voz de Deus. E temos uma lembrancinha do nosso programa do Senhor. Amém, E Maura. Deus abençoe. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe. Amém. É isso aí, obrigado por ter ficado conosco até o final. Curta e compartilhe os nossos vídeos. Esta é uma programação do canal Ouvindo a Voz de Deus, do nosso querido Eliel Borges. Paz, saúde e prosperidade sobre a sua casa e a sua família.